O Padre Pio estava no confessionário quando uma coisa estranha aconteceu. Um homem se ajoelhou do outro lado da grade e começou a falar, mas não em italiano, nem em latim, nem em qualquer idioma que o Padre Pio tivesse estudado. O homem falava em grego moderno, uma língua que o frade de Pietrelcina nunca tinha aprendido. E mesmo assim, o Padre Pio entendeu cada palavra. Não apenas entendeu, respondeu, em grego, fluentemente, como se tivesse falado aquela língua a vida inteira. O homem saiu do confessionário em lágrimas, transformado. E quando outros frades perguntaram ao Padre Pio como aquilo era possível, como ele podia falar uma língua que nunca tinha estudado, a resposta dele foi simples. Meu anjo da guarda traduziu. Isso não é lenda? Não é exagero piedoso? Foi testemunhado, documentado e aconteceu mais de uma vez. O Padre Pio falou em línguas que não conhecia, francês, alemão, grego, inglês, sempre que necessário para ajudar uma alma. E sempre atribuía essa capacidade ao seu anjo da guarda. Mas espera, porque essa história é apenas a ponta do iceberg. O Padre Pio não apenas recebia ajuda ocasional do seu anjo. Ele mantinha uma relação contínua, diária, conversacional com ele. Via seu anjo com tanta clareza quanto via as pessoas de carne e osso ao seu redor. Conversava com ele em voz alta, recebia conselhos, avisos, consolações. E mais impressionante ainda, recebia visitas dos anjos da guarda de outras pessoas. Pessoas que estavam a milhares de quilômetros de distância, mas que tinham pedido a seus anjos que levassem mensagens ao santo. Isso muda completamente o que a maioria de nós entende sobre anjos da guarda. Porque para a maioria das pessoas, o anjo da guarda é uma ideia bonita, uma imagem de infância, algo em que acreditamos vagamente, mas que não afeta nossa vida prática de nenhuma forma real. Para o Padre Pio, era exatamente o oposto. O anjo da guarda era uma presença tão real quanto qualquer pessoa. Uma presença com quem ele interagia constantemente. Uma presença que transformava seu ministério de formas concretas e verificáveis. E aqui está o que me fascina. Ele insistia que isso não era privilégio especial dele, que cada um de nós tem esse mesmo acesso. Que a diferença entre ele e a maioria das pessoas não era que ele tinha um anjo e nós não. Era que ele prestava atenção e nós não. Será que é verdade? Será que você tem, agora mesmo, um ser celestial ao seu lado, pronto para te ajudar, te guiar, te proteger, e você simplesmente não sabe como acessar essa ajuda? A tradição católica diz que sim. O catecismo diz que sim. 2000 anos de santos e doutores da Igreja dizem que sim. E o Padre Pio, com sua experiência direta e documentada, não apenas confirmava isso, ele ensinava como. Até o final disso, você vai entender exatamente como o Padre Pio se relacionava com seu anjo da guarda, o que a Igreja realmente ensina sobre esses seres. E o mais importante, como você pode começar a cultivar essa mesma relação. Não como fantasia piedosa, mas como realidade espiritual concreta. Mas primeiro, precisamos desfazer alguns mal-entendidos. Porque a imagem popular de anjos está muito, muito longe da realidade. Quando você pensa em anjo, o que vem à mente? Provavelmente algo assim. Uma figura suave, meio andrógina, com asas brancas tocando harpa, flutuando em nuvens. Essa imagem está em toda parte, em pinturas renascentistas, em decorações de Natal, em tatuagens, em filmes. E essa imagem está quase completamente errada. Os anjos que aparecem na Bíblia não são figuras suaves e reconfortantes. Quase toda vez que um anjo aparece para alguém nas Escrituras, a primeira coisa que ele precisa dizer é: não tenha medo. Por quê? Porque a aparição de um anjo era aterrorizante. Não no sentido de malvado, no sentido de avassalador, de grandioso demais para a mente humana processar confortavelmente. O profeta Ezequiel descreve anjos com 4 faces, de homem, de leão, de boi,
de águia, e 4 asas, e rodas cheias de olhos que se moviam em todas as direções. O profeta Isaías vê serafins com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, 2 voando. O livro do Apocalipse descreve seres celestiais que clamam Santo, 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 sem cessar, dia e noite. Isso está muito longe do anjinho gordinho das pinturas barrocas. E há uma razão para isso importar. Porque quando você entende o que os anjos realmente são, você entende por que a relação com eles é tão poderosa e tão subutilizada. Os anjos são, segundo a definição do catecismo, criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade. São pessoas, não no sentido humano, mas no sentido de serem seres conscientes, livres, capazes de conhecer e amar. São mais antigos que a humanidade, criados antes do mundo material, e são imensamente mais poderosos e inteligentes do que nós em nossa condição atual. Santo Tomás de Aquino, o grande teólogo que a Igreja chama de doutor angélico, precisamente porque escreveu extensivamente sobre anjos, explica que cada anjo é tão diferente de outro anjo quanto uma espécie é diferente de outra. Não são como humanos, onde todos compartilhamos a mesma natureza. Cada anjo é único de uma forma que não temos nem vocabulário para descrever. E aqui está o ponto crucial. Deus, em sua providência, designou um desses seres extraordinários para você. Pessoalmente, especificamente, um ser de inteligência e poder que ultrapassa tudo que você pode imaginar, designado para te acompanhar, te proteger, te guiar para o céu. O catecismo é explícito. Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Cada fiel. Isso inclui você. Mas, e aqui está o problema, a maioria de nós ignora completamente esse presente. Temos um companheiro celestial ao lado e vivemos como se estivéssemos sozinhos. O Padre Pio não cometia esse erro, e a forma como ele se relacionava com seu anjo oferece um modelo que qualquer um pode seguir. A relação do Padre Pio com seu anjo da guarda começou na infância. Ele contava que, desde muito pequeno, via uma figura luminosa que o acompanhava. No início, ele achava que todo mundo via a mesma coisa. Só mais tarde percebeu que essa visibilidade era um dom especial. Não a presença do anjo, que todos têm, mas a capacidade de vê-lo com os olhos. E essa distinção é importante. O Padre Pio via seu anjo, mas isso não significa que a presença do anjo dependia de ser vista. O anjo estava lá de qualquer forma. A visão era um dom adicional, não a causa da presença. Para a maioria de nós, a relação com o anjo da guarda acontece sem visão, mas isso não a torna menos real. Na verdade, o Padre Pio dizia que a fé exercida sem ver pode ser ainda mais meritória do que a fé baseada em visão. Então, como ele se comunicava com o anjo além da visão? A primeira forma era simplesmente falar. O Padre Pio falava com seu anjo como falaria com qualquer pessoa. Em voz alta, às vezes. Em pensamento, outras vezes. Ele contava seus problemas, pedia conselhos, agradecia pela proteção. Era uma conversa, não uma oração formal, mas um diálogo vivo. Ele encorajava outros a fazer o mesmo. Fale com seu anjo, ele dizia. Ele está ouvindo, ele quer te ajudar, mas você precisa pedir. Isso ecoa um princípio fundamental da espiritualidade católica. Deus respeita nossa liberdade. Ele não força sua ajuda sobre nós, ele espera ser convidado. O mesmo parece se aplicar aos anjos. Eles estão prontos para ajudar, mas frequentemente esperam que peçamos. Santo Tomás de Aquino ensina que os anjos não podem ler nossos pensamentos diretamente. Isso é prerrogativa exclusiva de Deus.
mas eles podem perceber nossos pensamentos quando escolhemos comunicá-los e podem observar nossas ações, expressões e palavras. Quando você fala mentalmente com seu anjo, direcionando seu pensamento a ele, ele pode receber essa comunicação. O Padre Pio fazia isso constantemente. Há relatos de frades que o viam gesticulando e murmurando sozinho, e quando perguntavam com quem ele estava falando, ele respondia naturalmente, com meu anjo. A segunda forma de comunicação era através de missões específicas, e isso é fascinante. O Padre Pio regularmente enviava seu anjo da guarda para ajudar outras pessoas. Quando alguém vinha pedir orações por um parente doente em outro país, ele às vezes dizia, mando meu anjo visitar essa pessoa. E, frequentemente, a pessoa distante relatava depois ter sentido uma presença consoladora ou ter tido um sonho significativo, exatamente no momento em que o Padre Pio tinha feito essa missão. Mais impressionante ainda, ele recebia visitas dos anjos de outras pessoas. Peregrinos que não podiam viajar até San Giovanni Rotondo enviavam seus anjos ao Padre Pio com suas intenções. E ele confirmava ter recebido essas visitas. Conta-se que uma vez ele disse a um visitante, seu anjo me acordou ontem à noite. Você pediu que ele me trouxesse uma mensagem, não foi? O visitante, atônito, confirmou que tinha rezado exatamente isso antes de dormir. Isso pode parecer fantástico demais para acreditar. Mas lembre-se, não estamos falando de um mundo onde anjos são metáfora. Estamos falando do mundo real, como a fé católica o descreve. Um mundo onde seres espirituais são tão reais quanto seres físicos, apenas invisíveis para nossos olhos materiais na maioria das circunstâncias. E se os anjos são reais, e a fé diz que são, então por que não poderiam fazer exatamente isso? Por que não poderiam levar mensagens, consolar à distância, servir como intermediários entre os fiéis? A terceira forma de comunicação que o Padre Pio praticava era a atenção aos sinais interiores. Ele descrevia receber avisos do seu anjo, intuições súbitas, impulsos a fazer ou evitar certas coisas, uma espécie de conhecimento que surgia de dentro sem raciocínio prévio. Certa vez, ele estava prestes a absolver um penitente quando sentiu um bloqueio interior fortíssimo. Algo o impedia de pronunciar as palavras de absolvição. Ele reconheceu isso como aviso do anjo. E ao questionar o penitente mais profundamente, descobriu que o homem estava escondendo um pecado grave que não tinha intenção de abandonar. Esse tipo de discernimento angélico não era algo que o Padre Pio considerava exclusivo dele. Ele acreditava que os anjos frequentemente tentam nos avisar, nos orientar, nos proteger de más decisões, mas que a maioria de nós está ocupada demais ou barulhenta demais interiormente para perceber. Faça silêncio, ele aconselhava. Como você vai ouvir seu anjo se você nunca para de fazer barulho? Isso nos leva a algo que o Padre Pio enfatizava repetidamente. A relação com o anjo da guarda requer cultivo. Não é automática. Não acontece sem esforço. É como qualquer relacionamento. Se você ignora a pessoa, o relacionamento não se desenvolve. E a maioria de nós ignora completamente. Pensa na sua última semana. Quantas vezes você se lembrou do seu anjo da guarda? Quantas vezes falou com ele? Quantas vezes pediu sua ajuda, agradeceu sua proteção, simplesmente reconheceu sua presença? Se a resposta for nenhuma, você está na companhia da maioria dos católicos e está perdendo algo imenso. O Padre Pio comparava isso a ter um amigo extremamente sábio e poderoso morando na sua casa e nunca falar com ele, nunca pedir conselho, nunca aceitar ajuda, simplesmente fingir que ele não está lá. Que desperdício, ele dizia, que desperdício trágico. Mas aqui está a boa notícia, nunca é tarde para começar. O anjo não vai embora porque você o ignorou, ele não fica ofendido.
Ele continua lá, fielmente, esperando que você finalmente se lembre dele. E quando você começa a cultivar essa relação, coisas começam a mudar. Não necessariamente de forma dramática. A maioria das pessoas não vai começar a ver anjos como o Padre Pio via, mas mudanças sutis acontecem, uma intuição mais aguçada, uma sensação de não estar sozinho nos momentos difíceis, proteções que você só percebe em retrospecto, acidentes evitados, decisões ruins que algo te impediu de tomar, pessoas certas que apareceram no momento certo. O Padre Pio dizia: quando você começar a prestar atenção, vai perceber que seu anjo esteve trabalhando o tempo todo. Você só não estava vendo. Então, concretamente, como cultivar essa relação? O que o Padre Pio recomendava? A primeira prática é simplesmente a saudação diária. O Padre Pio saudava seu anjo toda manhã ao acordar e toda noite antes de dormir. Não com orações elaboradas, com um simples reconhecimento. Bom dia, meu anjo. Boa noite, meu anjo. Obrigado por mais um dia. Parece simples demais para fazer diferença? É exatamente por isso que funciona, porque a simplicidade permite consistência, e a consistência é o que constrói relacionamentos. A tradição católica tem uma oração específica ao anjo da guarda que muitos aprendem na infância. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. O Padre Pio rezava essa oração frequentemente, mas ele também ia além dela, falando com o anjo de forma espontânea, pessoal, como quem fala com um amigo presente. A segunda prática é o pedido de ajuda em situações específicas. Isso é algo que muitos católicos esquecem. Você pode e deve pedir ajuda ao seu anjo nas situações concretas da vida. Tem uma decisão difícil para tomar? Peça clareza ao seu anjo. Está entrando numa reunião tensa? Peça que seu anjo vá na frente e prepare o ambiente. Está preocupado com alguém que você ama? Peça ao seu anjo que visite o anjo dessa pessoa e leve proteção. O Padre Pio fazia isso constantemente. Ele não reservava o anjo para questões espirituais abstratas. Ele pedia ajuda para tudo, desde discernir a sinceridade de um penitente até encontrar objetos perdidos. Conta-se que um frade perdeu um documento importante e estava desesperado procurando. O Padre Pio disse casualmente: pergunte ao seu anjo onde está. E o frade, meio cético, fez a pergunta mentalmente e imediatamente teve um impulso de olhar num lugar específico onde não tinha procurado. O documento estava lá. Coincidência? Talvez. Mas acumule coincidências suficientes e elas começam a parecer outra coisa. A terceira prática que o Padre Pio ensinava era o agradecimento. E isso ele considerava crucial. Seu anjo trabalha por você constantemente, ele dizia, e você nunca agradece. Que falta de educação! Ele dizia isso com seu humor característico, mas o ponto era sério. O agradecimento não é apenas cortesia, é reconhecimento, e o reconhecimento fortalece a relação. O Padre Pio agradecia seu anjo especificamente, não apenas obrigado por tudo genérico, mas agradecimentos por coisas concretas. Obrigado por me acordar a tempo. Obrigado por aquela intuição que me impediu de falar bobagem. Obrigado por me proteger naquela situação perigosa. Esse tipo de agradecimento específico faz duas coisas. Primeiro, treina sua atenção para perceber a ação do anjo. Você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas. Segundo, cria um ciclo de reconhecimento que aprofunda a consciência da presença angélica. A quarta prática é o envio do anjo em missões de caridade. E essa é talvez a mais fascinante. O Padre Pio não apenas se relacionava com seu próprio anjo, ele encorajava as pessoas a enviar seus anjos para ajudar outros.
Você está preocupado com seu filho que está longe? Mande seu anjo visitá-lo. Seu anjo pode ir onde você não pode ir. Isso tem base teológica. Santo Tomás ensina que os anjos não estão limitados pelo espaço da forma que nós estamos. Eles podem se mover instantaneamente. E embora haja debate teológico sobre os detalhes, a tradição popular e a prática dos santos sugerem que os anjos podem, de fato, levar nossa proteção e orações a outros. O Padre Pio levou isso às últimas consequências. Ele literalmente recebia visitas dos anjos de pessoas que estavam do outro lado do mundo. Essas pessoas rezavam: "Anjo da minha guarda, vá ao Padre Pio e leve meu pedido." E o Padre Pio confirmava ter recebido essas visitas. Certa vez, uma mulher brasileira, que nunca tinha ido à Itália, escreveu ao Padre Pio contando um sonho que teve. No sonho, ela viu seu anjo voando sobre o oceano, levando uma carta até um frade de barba. O Padre Pio respondeu: "Recebi seu anjo. Ele chegou às 3 da manhã e me acordou. Mas não faz mal, era uma mensagem importante." Como ele podia saber o horário? Como podia confirmar detalhes que a mulher não tinha contado? Essas perguntas ficavam sem resposta natural. E os relatos desse tipo são numerosos demais para serem facilmente descartados. A quinta prática, e o Padre Pio considerava essa a mais importante de todas, era o respeito à voz do anjo nas questões morais. Seu anjo não está aí apenas para te proteger de acidentes, ele dizia. Está aí para te proteger do pecado. E essa é a proteção mais importante. Ele descrevia o anjo da guarda como uma espécie de consciência ampliada, não substituindo a consciência, mas fortalecendo-a. Quando você está prestes a fazer algo errado, frequentemente sente uma hesitação, um desconforto, um aviso interior. O Padre Pio atribuía isso frequentemente ao anjo. Quantas vezes seu anjo tentou te avisar e você não ouviu? Ele perguntava. Quantas vezes ele sussurrou: "Não faça isso", e você ignorou? Isso conecta com a doutrina católica sobre a função primária do anjo da guarda. Segundo o catecismo e os teólogos, a missão principal do anjo é ajudar-nos a alcançar o céu. Proteção física é parte disso, mas secundária. A proteção espiritual, ajudar-nos a evitar o pecado e crescer em virtude, é o cerne. O Padre Pio levava isso muito a sério. Ele dizia que os anjos sofrem, na medida em que seres perfeitos podem sofrer quando nos veem escolher o pecado. Não porque sejam afetados pessoalmente, mas porque amam nosso bem verdadeiro e veem claramente o dano que causamos a nós mesmos. Pense no seu anjo antes de pecar, ele aconselhava. Imagine-o ao seu lado, vendo tudo. Isso muda alguma coisa para você. Para muitas pessoas, essa imaginação era suficiente para refrear impulsos que de outra forma teriam seguido. Não por medo, mas por relacionamento. É diferente pecar sozinho e pecar na presença de alguém que você ama e respeita. Isso nos leva a uma questão delicada. E quando erramos? Como fica a relação com o anjo quando pecamos? O Padre Pio era claro. O anjo não abandona você quando você peca. Ele não vai embora, não deixa de ser seu guardião. Mas, e isso o Padre Pio enfatizava, algo muda na relação. Ele usava a imagem do anjo se afastando ligeiramente, não abandonando, mas criando uma distância proporcional à distância que o próprio pecado cria entre a alma e Deus. Quanto mais grave o pecado, maior essa distância. Quanto mais a pessoa persiste no pecado, mais a presença do anjo se torna, por assim dizer, velada. Não porque o anjo escolha isso, mas porque o pecado, por sua própria natureza, obscurece nossa capacidade de perceber as realidades espirituais. É como tentar ver as estrelas numa cidade cheia de poluição luminosa. As estrelas estão lá, mas a poluição impede de vê-las.
A confissão, nesse contexto, tem um efeito que vai além da absolvição do pecado. Ela também restaura a clareza da relação com o anjo. O Padre Pio via isso literalmente. Ele descrevia a alma antes e depois da confissão e falava de como os anjos pareciam mais próximos e luminosos em torno de almas recém-confessadas. Depois de uma boa confissão, ele dizia, seu anjo sorri. Pode parecer antropomorfização poética, mas para o Padre Pio, que via anjos, era a descrição literal do que ele observava. Isso levanta outro tema importante, a realidade do combate espiritual. O Padre Pio não apenas se relacionava com anjos bons, ele enfrentava anjos caídos, demônios, de forma regular e violenta. As histórias de suas lutas noturnas contra o demônio são numerosas e bem documentadas. Frades ouviam barulhos de luta em seu quarto. Encontravam-no de manhã coberto de hematomas. Ele descrevia combates físicos reais com entidades que buscavam impedi-lo de sua missão. E nesses combates, o anjo da guarda era seu aliado constante. Meu anjo me defende, ele dizia. Sem ele, eu não sobreviveria às noites. Isso coloca a relação com o anjo numa perspectiva mais ampla e mais séria. Não é apenas sobre proteção de acidentes ou ajuda para encontrar objetos perdidos. É sobre uma guerra espiritual real, em que cada alma é disputada, em que forças invisíveis buscam nosso bem ou nosso mal. O catecismo ensina que a vida humana inteira, individual e coletiva, é uma luta, e luta dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Os anjos bons são nossos aliados nessa luta. Os anjos caídos são nossos adversários. O Padre Pio tinha consciência aguda disso. E ele incentivava as pessoas a terem a mesma consciência, não para viver em medo, mas para viver em realismo. Você está numa batalha. Você tem inimigos que querem sua destruição. Mas você também tem aliados poderosos. Faz sentido cultivar a relação com esses aliados. Seu anjo é um guerreiro, o Padre Pio dizia. Trate-o como tal. Agradeça por suas batalhas. Peça sua proteção contra os ataques que você nem vê. Há uma história que ilustra isso de forma marcante. Um homem veio se confessar com o Padre Pio e estava em estado terrível, deprimido, tentado ao suicídio, sentindo-se completamente abandonado por Deus. O Padre Pio ouviu sua confissão em silêncio e então disse algo estranho. Agradeça ao seu anjo. Ele tem lutado muito por você esta semana. O homem ficou confuso, não tinha consciência de nenhuma luta. Só sentia a escuridão. E o Padre Pio explicou. Você não vê a batalha, mas eu vejo. Você não sabe quantos ataques foram bloqueados, quantas tentações foram enfraquecidas, quantas sugestões de desespero foram desviadas pelo seu anjo. Você acha que está sozinho na escuridão, mas não está. Seu anjo não dormiu por dias protegendo você. O homem começou a chorar, não mais de desespero, mas de gratidão. A perspectiva havia mudado completamente. Ele não estava abandonado. Estava sendo protegido numa batalha que não podia ver. Essa é uma das funções mais importantes da consciência angélica. Ela muda a perspectiva sobre o sofrimento. Você não está sozinho, nunca está. Mesmo quando se sente completamente isolado, há alguém ao seu lado, lutando por você. Isso nos leva a uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que uns veem anjos e outros não? Porque o Padre Pio tinha essa visibilidade extraordinária, enquanto a maioria de nós passa a vida inteira sem ver nada. O Padre Pio respondia a essa pergunta de forma surpreendente. Ele não atribuía sua capacidade de ver anjos a mérito próprio. Dizia que era dom gratuito, não algo que ele tinha conquistado ou merecia. Deus dá a quem quer, o que quer, quando quer, ele dizia. Não me pergunte por que eu vejo e você não. Pergunte a ele. Mas ele acrescentava algo importante. A visão não é o mais importante. A fé é.
Você acha que é melhor ver? Ele perguntou certa vez a um peregrino que lamentava não ter visões. Não é. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé sem visão é mais preciosa que a visão sem fé. Isso ecoa o Evangelho de João, quando Jesus aparece a Tomé depois da ressurreição. Tomé tinha dito que não acreditaria sem ver e tocar. Jesus aparece, deixa Tomé tocar e então diz: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. O Padre Pio levava isso a sério. Ele não considerava sua capacidade de ver anjos como vantagem espiritual. Em certo sentido, considerava até uma responsabilidade adicional. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E ele insistia: a presença do anjo não depende da sua capacidade de vê-lo. O anjo está lá de qualquer forma. Sua fé na presença dele é tão válida, talvez mais válida, quanto a visão direta. Isso é libertador para a maioria de nós. Não precisamos ter experiências místicas para cultivar a relação com o nosso anjo. Não precisamos ver nada, sentir nada extraordinário, ter nenhuma confirmação sobrenatural. Precisamos apenas crer e agir de acordo com essa crença. E quando agimos de acordo, coisas começam a acontecer. Não necessariamente visões, mas uma consciência gradualmente aprofundada, uma intuição mais afinada, uma sensação crescente de não estar sozinho. O Padre Pio descrevia isso como os olhos da alma se abrindo. Não os olhos físicos, esses podem permanecer fechados para o mundo espiritual durante toda a vida terrena. Mas os olhos interiores, que percebem realidades que os olhos de carne não captam. Ele dizia que a oração purifica esses olhos. O silêncio os fortalece. O pecado os obscurece. A confissão os clareia novamente. É um processo, não um evento. Uma jornada, não um destino instantâneo. E nessa jornada, a relação com o anjo da guarda se aprofunda naturalmente. Você não precisa forçar nada, apenas precisa ser fiel às práticas básicas. Saudar, pedir ajuda, agradecer, enviar em missões, respeitar os avisos morais. O resto acontece no tempo de Deus, mas há obstáculos nesse caminho, e o Padre Pio era honesto sobre eles. O primeiro obstáculo é o esquecimento. Simplesmente esquecer que o anjo existe. Passar dias, semanas, meses sem lembrar dele. É o obstáculo mais comum e mais sutil, porque não parece grave. Você não está rejeitando o anjo, está apenas não pensando nele. Mas o esquecimento tem custo. O relacionamento que poderia estar se aprofundando permanece estagnado. A ajuda que poderia estar sendo recebida não é pedida. A consciência que poderia estar se expandindo fica adormecida. O Padre Pio combatia isso com lembretes físicos. Ele recomendava ter uma imagem do anjo da guarda em lugar visível, no quarto, na carteira, em algum lugar que você veja frequentemente. Não como superstição, mas como gatilho de memória. Cada vez que você vê a imagem, lembra. E lembrar é o primeiro passo. Ele também recomendava associar a lembrança do anjo a momentos fixos do dia. Ao acordar, ao sair de casa, antes das refeições, ao deitar. Esses gatilhos regulares transformam a consciência esporádica em hábito constante. O segundo obstáculo é a dúvida, a voz interior que diz: isso é bobagem, anjos não existem, você está falando sozinho. Essa voz é insidiosa porque se disfarça de racionalidade. O Padre Pio era direto sobre isso. A dúvida sobre os anjos é uma tentação. E adivinhe de quem vem essa tentação. Ele atribuía essa dúvida à ação do demônio, que tem todo o interesse em nos manter inconscientes dos nossos aliados celestiais. Isso não significa que questionar seja pecado. Dúvidas honestas são parte da jornada de fé. Mas há diferença entre dúvida honesta, que busca compreensão, e dúvida cínica, que busca desculpa para não se comprometer. A fé católica não pede que você desligue o cérebro.
pede que você confie em testemunhos que vão além da sua experiência imediata. O testemunho das Escrituras, da tradição, dos santos. Se você aceita esses testemunhos em outras matérias, por que não os aceitaria sobre anjos? O terceiro obstáculo, e o Padre Pio considerava esse o mais perigoso, é a substituição. Trocar a relação com o anjo da guarda por substitutos inadequados. Um substituto comum são as espiritualidades New Age, que falam de guias espirituais ou anjos, em termos completamente diferentes da tradição católica. Esses sistemas frequentemente misturam verdade com erro de formas perigosas. Podem parecer atraentes porque oferecem experiências imediatas, técnicas de contato, promessas de poder pessoal. O Padre Pio era severo sobre isso. Não brinque com o mundo espiritual, ele avisava. Você não sabe com quem está falando. O demônio se disfarça de anjo de luz. Se você sai do caminho seguro da igreja, você fica vulnerável a enganos terríveis. A tradição católica sobre anjos é sóbria precisamente porque é segura. Não promete experiências espetaculares. Não oferece técnicas de contato garantido. Oferece um relacionamento de fé, mediado pela oração, protegido pela doutrina da igreja. Outro substituto são os anjos decorativos. A espiritualidade que coleciona imagens de anjos fala sobre anjos de forma vaga e sentimental, mas nunca desenvolve relacionamento real. É angelologia de shopping center. Parece bonita, mas é vazia. O Padre Pio não tinha paciência para isso. Seu anjo não é enfeite, ele dizia. É pessoa. Trate-o como pessoa. O quarto obstáculo é a impaciência. Querer resultados imediatos. Começar a cultivar a relação e desistir depois de uma semana porque não está funcionando. Isso revela uma incompreensão fundamental sobre como a vida espiritual opera. Não é máquina de venda automática, onde você coloca moedas e recebe produto. É relacionamento que cresce organicamente, com tempos e ritmos que não controlamos. O Padre Pio cultivou sua relação com o anjo da guarda por décadas. Ele tinha visões desde criança, sim, mas a profundidade do relacionamento que ele demonstrava na maturidade era fruto de anos de fidelidade, de conversa constante, de atenção sustentada. Não desista se não sentir nada no começo, ele aconselhava. Você está plantando sementes. Sementes demoram para germinar. Continue regando. E aqui está o que me parece mais importante em tudo isso. A relação com o anjo da guarda não é um fim em si mesma. É meio para um fim maior, a união com Deus. O Padre Pio nunca perdia isso de vista. Ele amava seu anjo, confiava nele, conversava com ele constantemente. Mas o anjo sempre apontava para além de si mesmo. A função do anjo é nos levar a Deus, não se tornar objeto de adoração própria. A igreja é clara. Anjos são criaturas, magníficas, poderosas, santas, mas criaturas. Não devem ser adorados, devem ser honrados e amados como companheiros na jornada para o Criador. O Padre Pio vivia isso com equilíbrio perfeito. Sua devoção aos anjos era intensa, mas sempre subordinada à sua devoção a Deus. Ele via o anjo como dom de Deus, presente de Deus, servidor de Deus, nunca como substituto de Deus. E isso nos protege de um perigo sutil, a idolatria angélica. Há pessoas que se tornam tão fascinadas por anjos que perdem de vista o que realmente importa. Colecionam informações sobre hierarquias angélicas, memorizam nomes de anjos obscuros, buscam experiências místicas e negligenciam a oração básica, os sacramentos, a vida de virtude. O Padre Pio diria: seu anjo não quer sua obsessão, quer que você ame a Deus. Se seu interesse em anjos não está te levando a Deus, algo está errado. A melhor forma de honrar seu anjo da guarda é viver bem, é crescer em santidade, é evitar o pecado, é amar a Deus e ao próximo.
Seu anjo quer que você chegue ao céu, e tudo o que você faz para se aproximar desse destino alegra seu guardião. E isso nos leva a uma última dimensão da relação angélica que o Padre Pio viveu de forma extraordinária: a comunhão dos santos. O Padre Pio não apenas se relacionava com seu próprio anjo, ele participava de uma rede de relacionamentos que incluía os anjos de milhares de outras pessoas. Essa rede era a expressão visível de uma realidade invisível: a comunhão dos santos. A Igreja ensina que todos os batizados, na terra, no purgatório e no céu, formam um único corpo. As orações de uns beneficiam outros. Os méritos de uns podem ser aplicados a outros. Os anjos, embora não sejam parte desse corpo da mesma forma que os humanos, servem como mensageiros e conectores dentro dessa comunhão. O Padre Pio experimentava isso de forma tangível. Ele recebia mensagens de anjos de pessoas distantes. Enviava seu anjo para visitar pessoas que nunca encontraria pessoalmente. Participava de uma rede de caridade espiritual que transcendia completamente as limitações físicas, e ele encorajava todos a participar dessa rede. Você tem amigos, família, pessoas que ama? Mande seu anjo visitá-los. Peça ao seu anjo que fale com os anjos deles. Você não precisa estar presente fisicamente para ajudar espiritualmente. Isso expande enormemente o alcance da caridade. Você pode amar efetivamente pessoas que estão do outro lado do mundo. Pode proteger espiritualmente quem você não pode proteger fisicamente. Pode estar presente de formas que transcendem as limitações do corpo. O Padre Pio fazia isso constantemente e ensinava outros a fazer o mesmo. Era parte integral de como ele entendia a vida cristã. Não como jornada individual, mas como participação numa comunidade que inclui anjos e santos, vivos e mortos, todos unidos no amor de Deus. Então, o que tudo isso significa para você, concretamente a partir de hoje? Significa que você não está sozinho, nunca esteve. Desde o momento do seu batismo, ou talvez desde o momento da sua concepção, segundo alguns teólogos, um ser de poder e sabedoria imensuráveis foi designado especificamente para você. Não para a humanidade em geral, para você, pessoalmente. Esse ser conhece você melhor do que você se conhece. Viu cada momento da sua vida. Cada vitória, cada fracasso, cada pecado secreto, cada ato de bondade escondido, e continua ao seu lado. Continua torcendo por você. Continua trabalhando para te levar ao destino para o qual você foi criado. O Padre Pio queria que as pessoas realmente compreendessem isso. Não como doutrina abstrata, mas como realidade viva. Ele ficava genuinamente frustrado quando via católicos que afirmavam crer em anjos, mas viviam como se eles não existissem. Vocês têm um tesouro, ele dizia, e vivem como mendigos. A primeira implicação prática é uma mudança de mentalidade. Você precisa começar a viver consciente da presença do seu anjo, não de forma obsessiva ou ansiosa, de forma natural, como você vive consciente das pessoas que moram com você. Isso significa lembrar, significa incluir o anjo na sua rotina mental. Significa, ao longo do dia, voltar periodicamente sua atenção para essa presença invisível, mas real. O Padre Pio fazia isso tão naturalmente que parecia automático. Mas não era automático. Era hábito cultivado por décadas de prática. E qualquer hábito pode ser desenvolvido. Qualquer pessoa pode aprender a viver com essa consciência. Começa com decisão. Você decide que vai lembrar. E então, cria estruturas que apoiam essa decisão. Os lembretes visuais, os momentos fixos do dia, as orações regulares. A segunda implicação é uma mudança na forma como você enfrenta dificuldades. Quando você sabe que tem um aliado poderoso ao seu lado, você enfrenta os problemas de forma diferente, não que os problemas desapareçam. O Padre Pio
apesar de toda sua intimidade com os anjos, sofreu terrivelmente. Os anjos não nos poupam do sofrimento que faz parte do plano de Deus para nossa santificação, mas eles nos acompanham no sofrimento. E saber que você não está sozinho muda tudo. O Padre Pio enfrentou noites de terror, ataques demoníacos, dores físicas constantes, perseguições humanas, e em tudo isso ele sabia que seu anjo estava ao lado. Essa certeza não eliminava a dor, mas a tornava suportável. Você pode ter a mesma certeza, não baseada em visões, mas em fé. Fé na palavra de Deus que prometeu essa proteção. Fé no testemunho da Igreja que confirma essa doutrina. Fé no exemplo dos santos que viveram essa realidade. A terceira implicação é uma expansão da sua capacidade de ajudar outros. Quando você entende que pode enviar seu anjo em missões de caridade, seu alcance se multiplica. Aquela pessoa querida que está longe e você não pode ajudar fisicamente, mande seu anjo. Aquele amigo passando por crise que você não sabe como alcançar, peça ao seu anjo que visite o anjo dele. Aquela situação impossível onde você se sente completamente impotente, há recursos espirituais que você ainda não mobilizou. O Padre Pio vivia isso como segunda natureza. Ele constantemente enviava seu anjo para lugares onde não podia ir fisicamente. E as pessoas nesses lugares frequentemente relatavam experiências, sonhos, intuições, sensações de presença, que coincidiam com esses envios. Você pode fazer o mesmo, não com a mesma intensidade, talvez. O Padre Pio tinha dons extraordinários, mas o princípio se aplica a todos. Seu anjo pode ir onde você não pode, e ele vai, se você pedir. A quarta implicação é uma nova seriedade sobre o pecado. Quando você cultiva a consciência do seu anjo, você desenvolve naturalmente mais cuidado com suas escolhas morais. Não por medo servil, como se o anjo fosse um policial pronto para te punir, mas por amor e respeito. Você não quer entristecer alguém que te ama tanto, não quer criar distância em um relacionamento tão precioso. O Padre Pio usava isso como ferramenta de discernimento. Antes de uma ação duvidosa, ele perguntava: "O que meu anjo pensa disso?" Essa simples pergunta frequentemente clareava situações que pareciam ambíguas. Você pode fazer o mesmo. Quando estiver em dúvida sobre uma decisão, imagine seu anjo ao seu lado. Imagine-o vendo o que você está prestes a fazer. Isso muda algo? Se muda, você provavelmente tem sua resposta. A quinta implicação, e talvez a mais profunda, é uma nova compreensão do seu próprio valor. Deus designou um ser magnífico especificamente para você, não para vigiá-lo com desconfiança, mas para protegê-lo com amor. Isso diz algo sobre quanto você vale aos olhos de Deus. O Padre Pio via pessoas que se consideravam sem valor, sem importância, esquecidas por Deus. E ele apontava para o anjo da guarda como prova do contrário. Você acha que Deus desperdiçaria um anjo com alguém sem valor? Você acha que ele designaria um ser tão glorioso para guardar algo insignificante? A própria existência do seu anjo da guarda é testemunho da sua dignidade. Você importa. Você é amado. Você é considerado digno de proteção celestial. Em momentos de escuridão, quando você duvida do próprio valor, lembre-se disso. Há um ser de luz que foi designado para você antes de você nascer e que permanecerá ao seu lado até o momento em que você cruzar para a eternidade. Isso não é pouco, isso significa algo. E isso nos leva ao cerne de tudo que o Padre Pio ensinava sobre anjos. No final, tudo aponta para o amor de Deus. Os anjos existem porque Deus os criou por amor. Eles nos servem porque Deus os enviou por amor. A relação que podemos ter com eles é dom do amor de Deus. O Padre Pio nunca perdia isso de vista.
Por mais extraordinárias que fossem suas experiências angélicas, ele sempre as via como manifestações do amor do Pai. O anjo era presente de Deus. A proteção era cuidado de Deus. A comunicação era canal da graça de Deus. E quando você cultiva a relação com seu anjo da guarda, você está, em última análise, aprofundando sua relação com Deus. Está reconhecendo sua providência. Está acolhendo seus dons. Está participando do plano que ele traçou para a sua salvação. O Padre Pio resumia tudo assim: ame seu anjo, mas ame mais ainda aquele que lhe deu esse anjo. O presente é precioso, mas o doador é infinitamente mais. E agora, uma história final. Nos últimos dias da vida do Padre Pio, quando ele já estava muito fraco e sabia que o fim se aproximava, um frade perguntou sobre seu anjo da guarda. Padre, o senhor ainda vê seu anjo? O Padre Pio sorriu, aquele sorriso que combinava ternura e algo de travessura. Vejo, ele disse, e ele está mais perto do que nunca. Acho que está se preparando para me levar para casa. O frade ficou em silêncio, emocionado, e o Padre Pio acrescentou: sabe o que ele me disse hoje de manhã? Disse: falta pouco, e do outro lado você vai me ver como eu realmente sou. Imagine só, eu achava que já via, mas parece que ainda vou ter surpresas. Poucos dias depois, em 23 de setembro de 1968, o Padre Pio morreu. Suas últimas palavras foram Jesus, Maria, os nomes que ele tinha invocado por toda a vida. E seu anjo da guarda, aquele companheiro de jornada que ele tinha amado e com quem tinha conversado por mais de 80 anos, presumivelmente o acompanhou nessa travessia final. Levou-o para casa. Apresentou-o diante do trono do rei que ambos serviam. Nós não vemos essa cena, mas a fé nos permite imaginá-la e nos permite esperar que um dia teremos nossa própria versão dela, que nosso próprio anjo, que nos acompanhou fielmente através de todas as tempestades da vida, nos acompanhará também na travessia final. E que do outro lado, finalmente, veremos face a face aquele que agora conhecemos apenas pela fé. Agora vemos como em espelho, de forma obscura, escreveu São Paulo. Mas então veremos face a face. Então, face a face, seu anjo e muito mais, o próprio Deus. Por isso, vale a pena cultivar essa relação agora. Por isso, vale a pena viver consciente dessa presença, porque o que você começa aqui, continua lá. O relacionamento que você desenvolve no tempo se desdobra na eternidade. O Padre Pio sabia disso, viveu isso, e nos deixou o exemplo e o ensinamento para que possamos viver também. Agora é com você. Seu anjo está aí. Agora, enquanto você ouve essas palavras, esperando, pronto para ajudar, pronto para se relacionar, pronto para te acompanhar até o fim e além. Você vai continuar ignorando ou vai finalmente responder? O Padre Pio diria: não perca mais tempo. Fale com seu anjo hoje. Agradeça por tudo que ele já fez. Peça ajuda para o que está enfrentando. Comece agora. Esse é o primeiro passo de uma jornada que vai durar para sempre. Se isso abriu seus olhos para uma realidade que você tinha esquecido ou nunca tinha realmente compreendido, se você está saindo daqui querendo cultivar essa relação com seu anjo da guarda, então você sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente vai fundo nas verdades que a Igreja guarda há 2000 anos, nos ensinamentos dos santos que realmente viveram essas realidades, na sabedoria que pode transformar não apenas o que você pensa, mas como você vive. E me conta nos comentários, você já teve alguma experiência em que sentiu a proteção do seu anjo da guarda? Algum momento em que algo inexplicável te protegeu ou te guiou? Quero ouvir sua história. Que seu anjo da guarda te ilumine e te proteja. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto e que você nunca mais esqueça que não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará.
Até o próximo vídeo.